Vamos voltar? Então, nessa questão, a banca pergunta o seguinte: o direito legal que os chefes ou gerentes têm de influenciar o comportamento de seus subordinados, bem como de utilizar ou comprometer os recursos organizacionais, denomina-se autoridade, tá? Já é não é algo nem que você tem que ter muito conhecimento, é só uma aplicação mesmo de tudo isso que a gente vem falando. Mas se a gente voltar a falar aqui de motivação, a gente vai analisar as seguintes alternativas aqui, ó. Sobre a motivação, leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 1. A teoria de motivação de Maslow prega que à medida que vamos satisfazendo necessidades mais básicas nas nossas vidas, vamos buscando atender necessidades mais complexas até chegar à autorrealização. Exatamente, o Maslow fala que à medida que uma necessidade do nível inferior é minimamente, guarda essa palavra, porque às vezes isso é pegadinha, é minimamente satisfeita, eu passo para o nível superior. Essa daqui também está minimamente satisfeita, eu passo para o nível superior, até eu chegar na autorrealização. 2. Quando tratamos da motivação, identifica-se motivos internos e externos para realizar uma atividade. Exatamente, eu falei com vocês. Eu tanto posso ter o desejo de trabalhar no emprego público por ter visto o meu pai, quanto por um desejo meu de estabilidade, né? As duas coisas me levam a ter essa motivação, tá? Então, os dois tópicos estão corretos. Aquela junta, ó, clima organizacional e motivação. O clima organizacional é o ambiente humano dentro das organizações do qual as pessoas fazem parte. Ele influencia a motivação, o desempenho humano, a satisfação no trabalho. Ok. Sobre o tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Então, agora ele vai falar sobre motivação, ó. A motivação existe dentro das pessoas e também pode ser chamada de desejo, aspiração, objetivo, motivo. Sim, o motivo pode ser externo também, mas ele não nega que não existe, ele só diz que tem, que ele existe dentro das pessoas. 2. A motivação impulsiona e influencia as pessoas, determinando seus pensamentos e comportamentos frente às situações. Também está correto. Então, estão corretas as duas alternativas. As sentenças abaixo discorrem sobre motivação. Baseado no tema, analise essas sentenças e assinale a alternativa correta. 1. Pode-se dizer que a motivação para o trabalho é um estado psicológico de disposição, interesse ou vontade de perseguir, realizar uma meta, uma tarefa. A pessoa motivada para o trabalho apresenta uma disposição favorável ou positiva para a realização desse trabalho. A motivação para o trabalho é resultante de uma complexa interação entre motivos externos e internos, não sendo influenciada pelos estímulos vindos da situação e nem do ambiente. Ora, ali nesse pedacinho da frase, a alternativa está errada. Então, a gente tem corretos a 1 e a 2. A 3 estaria correta se tivesse só um ponto aqui nos externos e internos, tá? O desempenho no trabalho é o resultado que uma pessoa consegue com a aplicação de esforço. O desempenho na realização de qualquer tipo de tarefa ou objetivo é influenciado por forças chamadas motivos, interno ou externo. Com base no tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 1. A motivação para o trabalho é resultante de uma interação entre motivos internos das pessoas e os estímulos da situação ambiente. Ok? Motivos internos são as necessidades, aptidões, interesses, valores, habilidades das pessoas. Ok? Motivos externos são os estímulos ou incentivos que o ambiente oferece ou objetivos que as pessoas perseguem. Todas as 3 alternativas estão corretas. Os grupos estão sujeitos às lideranças ou a lideranças. Elas podem ser democráticas, autocráticas e liberais.
O estilo liberal tem ênfase na alternativa. Bem, eu tenho 3 tipos de liderança nesse conceito que a gente está falando aqui. O estilo democrático, o estilo autocrático e o estilo liberal. Se for se colocar numa pirâmide de energia, de centralização, de foco, o autocrático, tá ali em cima, é aquele cara que toma todas as decisões, é ele quem define, é ele quem sabe, é do jeito dele e pronto, acabou. O democrático é aquele cara que conversa com a equipe, mas ele toma a decisão. Então todo mundo vota, todo mundo dá sua opinião, mas ele vai lá e escolhe aquilo que ele acha que é o melhor. Já ganha, às vezes, até pela maioria, né? Agora, já o liberal é aquele que dá ao subordinado a possibilidade dele decidir. É ele quem faz. Toma cuidado. Às vezes, a gente vê banca jogando com essa palavra liberal. O liberal não necessariamente é um cara ruim. Não necessariamente é um líder ruim. Depende da situação. Ele pode ser tanto alguém que não tomou as rédeas do trabalho e, por consequência, vai deixar todo mundo perdido, quanto pode ser alguém que confia demais na sua equipe e deixa a equipe trabalhar de maneira mais livre. Pode trazer consequências ruins, mas não quer dizer que o cara seja ruim. Então, quando eu estou falando de um estilo liberal, o grande foco, a grande ênfase é do subordinado, é a pessoa que está abaixo. Elas decidem, ok? Preencha a lacuna com a alternativa correta. No contexto da administração, pode ser definida como o processo social de dirigir e influenciar o comportamento dos membros da organização, levando-os à realização de determinados objetivos. 3 elementos podem ser destacados nessa definição: pessoas, poder e influência. De que eu estou falando aqui, gente? Da liderança, né? É a liderança quem vai influenciar pessoas para alcançar determinados objetivos. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. É a realização de uma meta por meio da direção de colaboradores humanos. O homem que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades específicas é um líder. Ele já te deu a resposta na frase. Nós estamos falando de quê? Liderança. Mais uma vez. A capacidade de exercer a liderança está ligada ao processo de motivação. Então, aqui ele junta, ó, liderança, motivação. Sobre liderança e conceitos pertinentes, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. O líder deve influenciar o comportamento de seus liderados e direcioná-los para os objetivos esperados. Ok. A figura do líder nunca é dominante. O grau de influência do líder e dos seus subordinados é sempre o mesmo. Gente, eu acabei de te falar de uma teoria que define o grau de liderança a partir da influência que esse cara tem, mais incisiva ou não com os liderados. Então, ele pode ser dominante, ele pode variar, tá? Então, a alternativa correta, apenas a afirmativa 1 está certa. Há vários estilos de liderança. O estilo democrático tem as características relacionadas abaixo, exceto a que está na alternativa. Bem, o estilo democrático, ele tem estilo ligado para as pessoas? Sim, ele conversa com aquelas pessoas, ele escuta a opinião daquelas pessoas, né? Ele consegue atender muitas vezes as necessidades dessas pessoas. Liderança orientada para a produção. Bem, nesse caso, a gente está falando de um autocrático, né? O autocrático foca na produção, problema das pessoas. Se ele é democrático, ele quer ouvir as pessoas. Então, produção não é o foco dele, né? A liderança não é orientada para a produção. Liderança orientada para as pessoas. Exato, foi exatamente o que eu falei aqui antes disso. Liderança orientada para as relações humanas, também.
Liderança orientada para a consideração ou para o grupo. Mais uma vez, é democrático, vai ouvir a maioria, vai tentar atender o interesse da maioria e por aí vai. Então, liderança orientada para a produção é o que está errado. Utilizamos os termos democracia e autocracia para definir alguns estilos de liderança aplicados dentro da organização. Sobre o tema, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Autocracia é o estilo de liderança que é orientado para a tarefa e o poder das decisões fica concentrado na mão do líder. Exatamente o que eu te falei aqui atrás. 2. Democracia é um estilo de liderança participativa, orientada para as pessoas. Exatamente. Então, as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Considerando os estilos de liderança, um estilo que se caracteriza pelo excesso de liberdade permitida aos subordinados, possibilitando uma situação em que as pessoas não conhecem os objetivos e ou realizem algo, é denominado liberal. Aqui, presta atenção, ele fala de um estilo que tem excesso de liberdade, né? E que isso pode acarretar no não conhecimento dos objetivos ou realização de alguma coisa. Pode acarretar, não quer dizer que acarrete, tá? Então, liberal. Analise a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Qual é o comportamento que envolve alguma espécie de influência ou participação dos liderados no processo de decisão do líder ou de uso da autoridade por parte do dirigente? Envolve alguma espécie de influência, alguma espécie, não está dizendo que é ele quem toma a decisão. Comportamento democrático. Liderança é um dos papéis dos administradores. A pessoa ou grupo que desempenha o papel de líder influencia o comportamento de um ou mais liderados ou seguidores. A capacidade de liderar está intimamente ligada ao processo de motivação. Há uma situação de dependência mútua entre líder e liderado. Leia as sentenças abaixo sobre o tema e assinale a alternativa incorreta. A liderança não é apenas um atributo de uma pessoa ou de um grupo, mas um processo social complexo. Sim, é um processo social, até porque diz aqui que existe uma dependência entre líder e liderado. A autocracia é a liderança diretiva e orientada para as tarefas, estilo em que o poder de tomar decisões está concentrado no líder. Correto. O líder não pode ser orientado para pessoas e tarefas ao mesmo tempo. São estilos e pontos opostos, não utilizados em conjunto. Isso está errado, gente. Existem tipos de líderes, quando você pensa no grid, você tem tipos de líderes que têm tanto um foco em pessoas quanto em tarefas. Não faz parte dos 3 estilos que a gente falou. Mas existe uma maneira do líder pensar nas pessoas e nas tarefas. A gente vai até ver uma alternativa aqui, uma questão, em que você tem pessoas focadas, líder focado nas pessoas e líder focado também na tarefa. Existem aqueles líderes que só pensam nas pessoas, existem aqueles líderes que só pensam nas tarefas. E existe um meio termo. Tanto aquela pessoa que é meio a meio, atende bem as pessoas, quanto atende bem as tarefas, como aquele cara que é super, é o quase nunca encontrado, atende completamente as pessoas e completamente as tarefas. Então, essa alternativa está errada. Democracia é a liderança participativa e orientada para as pessoas, quando as decisões do líder forem influenciadas pelo grupo. Também está certo. A divisão das decisões entre o líder e sua equipe não é a única maneira de entender o processo de liderança. É preciso analisar também o tipo de recompensa que se oferece. Existe o líder carismático e o líder transacional. Leia abaixo algumas definições sobre o líder transacional e assinale a alternativa. Bem, então ele está te falando aqui não só de compreender o processo de liderança, mas também compreender o tipo de recompensa que aquele líder dá.
Atenção para essa palavrinha transacional. Transacional vem de transação, troca, né? Vou fazer uma transação com o meu carro, vou entregar meu carro e pegar uma moto e mais um dinheiro. Transação é troca, tá? Algumas bancas costumam às vezes fazer um joguinho de palavra com transformacional, que já é um estilo de liderança que vai transformar e não transacionar, tá? Então, ó, liderança inspiradora ou transformadora oferece como recompensas fatores motivacionais. Foi exatamente o que eu te falei. A banca joga com a palavrinha. Aqui eu tô falando de um líder transformacional. Oferece recompensa simbólica como títulos e cargos. Eu não estou trocando, né? Liderança negociadora oferece recompensas materiais ou psicológicas. Enxerga o trabalho como um sistema de trocas entre contribuições e recompensas. É até buscando aquele equilíbrio organizacional. Isso sim é um líder que vai fazer transação. Oferece como recompensa a própria missão. Nem tem muito sentido na alternativa. A liderança não é apenas um atributo de uma pessoa, é também um processo social complexo. Sim, existe ali o líder e o liderado. Analise abaixo algumas considerações sobre o tema. Atribua valores verdadeiros ou falsos e assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. A liderança envolve pessoas. Ok. Ela tem função dentro da administração, onde a pessoa que a desempenha é responsável por um grupo. Beleza? Um bom líder não deve conduzir as ações ou influenciar o comportamento de seus liderados. Os líderes precisam dirigir esforços de seu grupo para a realização de seus objetivos. Só de você ler as duas alternativas, você já vê que tem uma que está errada, né? Então, a resposta correta é a letra B, D. Primeiro item é verdadeiro, o segundo é falso e o terceiro é verdadeiro. Então, pessoal, com esse ponto, a gente encerra características que falam muito da estrutura organizacional, da gestão das pessoas, do comportamento daquela organização. E aí a gente vai passar para um próximo tópico do edital, que vai falar sobre qualidade. Então, a gente está falando sobre como nós vamos gerir qualidade. Então, vamos aproveitar, já que o tema é um pouco diferente, vamos dar um intervalo aqui, parar uns minutinhos, a gente toma um café e volta para trabalhar esses exercícios, ok?